Falando na Nação Firmeza, eu tô aqui no Memorial do Corinthians de novo com dois grandes ídolos da história do clube para trocar mais uma resenha, para fazer mais um encontro de gerações. Lembrando que esse quadro só é possível por causa da parceria da Corinthians TV com o curso de jornalismo esportivo da SPM São Paulo. Então vamos começar as apresentações aqui com quem jogou antes. Com o Vladimir, ele jogou aqui de 72 até 85, saiu um pouquinho, voltou em 87, jogou mais um pouco. Ele é o cara que mais atuou com a camisa do Corinthians e ganhou 4 títulos paulistas, né, cara? Isso, Então, perfeitamente. Prazer, Vladimir. Muito obrigado por vir aqui. É um prazer. E agora vamos falar com o Márcio Bittencourt aqui. Ele também veio da base do Corinthians, assim como o Vladimir. Ele subiu lá para 82, mais ou menos, né? Eles, inclusive, chegaram a jogar junto. Ele foi o principal pilar do time em 90, né, no primeiro título brasileiro, e ganhou uma Supercopa do Brasil e ganhou um Paulista também, né? Os dois jogaram, na verdade, com muitos craques no Corinthians, jogaram em bastante tempo aqui no Corinthians. Então, prazer, Márcio, muito obrigado por você vir aqui, aceitar o nosso pedido aqui. Então, vamos começar aqui. Ô, Vladimir, você jogou muito tempo no Corinthians, né? Você jogou de 72 a 85, como a gente falou, são 13 anos, mais 87, então vamos arredondar para 15 anos. Então, assim, você passou por muitas fases aqui no Corinthians, né? Você passou pela invasão em 76, pela quebra do jejum em 77, a democracia corintiana em 82, 83. Mas falando um pouquinho sobre esse título de 77, né? Muita gente, acho que pouca gente sabe, mas assim, você foi quem deu a cabeçada e o zagueiro tirou. E aí depois deu aquele bate-rebate e o Basílio fez o gol. Então quase que foi você o cara que fez o gol da quebra do jejum de 23 anos, né? Então como que foi esse título? E às vezes você pensa, tipo, putz, poderia ser meu esse gol aí. Eu, na verdade, tive a oportunidade de fazer o gol, como você falou, né? Mas estava escrito, o Basílio que tinha que fazer o gol. Vou fazer o quê, né? É lógico que todo jogador gostaria de ter feito aquele gol, né? Aquele gol passou para a história do clube, mas o importante é que a gente contribuiu, né? A gente deu um pouco de contribuição para esse título, que sem dúvida era um título esperado, um título muito esperado. A nação corintiana esperava a cada dia, a cada jogo, né? A cada jogo era uma decisão, então era uma pressão violenta. E, portanto, não era qualquer jogador que jogava no Corinthians nesse momento, porque a pressão era tão intensa da torcida, né, por um título, que realmente houveram vários jogadores aí que chegaram com status de craque e não conseguiam jogar por conta dessa pressão. Agora, depois desse título, aí a coisa ficou um pouco mais fácil, aí foi mais tranquilo. Tirou um peso, né? E falando em time histórico, né, acho que deve se falar do time de 90, que ganhou o primeiro título nacional do Corinthians, um clube do tamanho do Corinthians, faltava isso. Você era o principal pilar daquele time, né? Pra molecadinha que está assistindo e não sabe, o Maestro era como se fosse um Ralf hoje em dia, né? Aquele volante, né? Então, quase igual. Então, um pouco mais bruto que o Ralf. Um pouco mais bruto? Pô, o Ralf chega junto, hein? Um pouco mais bruto que o Ralf, mas foi um título também que a gente correu muito atrás, né? Até porque eu acho que antes ainda, na época do Vladimir, não se corria tanto atrás de um título brasileiro, era sempre dos paulistas. Eu acho que os clubes davam muito mais... o glamour era maior, ser campeão paulista, campeão... A torcida ansiava pelo título paulista. O brasileiro, lógico, o torcedor corintiano, ele quer ser campeão até em jogo de botão, eles querem ser campeões, entendeu? E aí veio o título. Mas o Campeonato Paulista, porque tinha São Paulo como arqui-inimigo, Palmeiras arqui-inimigo e o Santos, né? E aí depois a gente conseguiu o título inédito também, né? Foi em 90 e ali começou, né? Daí em diante aí veio vários outros títulos. Não parou mais, né? E aí não para, né? E continua até hoje, né? No período da democracia corintiana, a gente era uma família aqui, entendeu? Verdade. A gente discutia sobre todos os problemas do grupo e o voto da maioria que vencia sempre. Então, todo mundo tinha uma satisfação de viver esse momento por conta disso, né? De se expor e de tornar claro os seus anseios. Então,
Isso foi E o maravilhoso. mais legal na democracia, que todo mundo participava. Não era porque a gente era Todo garoto. mundo tinha voz. Tinha Tanto o craque, que era o Sócrates, Era o quanto Magrão. o terceiro todo, reserva, todo mundo que estava tinha lá. a voz ativa. Tinha voto e tinha oportunidade de interferir no processo. Então era fantástico. E, ô Vlad, você foi o cara que, além de ter jogado 806 jogos com a camisa do Corinthians, você é o cara que mais jogou com o manto na história. Também foi o cara que mais jogou no Campeonato Brasileiro com a camisa do Corinthians. Foram 268 jogos. Perfeito. E você também bateu o recorde da pessoa que jogou mais partidas seguidas por um clube. Foi 161, entre março de 81, né? 81. E maio de 83. Perfeito. Cara, 2 anos e 2 meses, mais ou menos, sem ser suspenso, sem se machucar, sem estar com uma gripe um dia. Cara, como você garoto. conseguiu? Então, rapaz, eu tinha uma coisa comigo que ficar fora de um jogo só se tivesse com fratura exposta. Fratura exposta, aí eu não jogava. Mas joguei com costela quebrada, joguei com tornozelo inchado, joguei com 40 graus de febre. O doutor Léo, o doutor Luiz Carlos chegava para mim, não, você fica fora, joga. Falei, doutor, deixa que eu assumo a responsa. E aí ia pro jogo, eu queria estar em campo, não detestava ficar fora. E, Márcio, você foi técnico do Corinthians, né? Inclusive em 2005, que foi campeão mundial. Né? Seu nome está lá no título brasileiro, então você é meio que certeza. bicampeão brasileiro. Pô, você foi demitido do jeito que foi depois de uma vitória contra o Flamengo, né? Foi 3-1 pro Corinthians, e você foi demitido depois. A diretoria falou... Na realidade, eu não fui demitido. A gente já tinha conversado, tanto eu quanto o Andrés, quanto o Kia, Paulo Gione, e a gente chegou a um bom senso que seria bom sair naquele momento. Já tinha feito bastante coisas, né? Porque eu peguei o time na zona de rebaixamento, tirei, deixei com 13 pontos na frente. Então, acho que o torcedor é até legal, né? Porque a gente é reconhecido pelo torcedor como campeão brasileiro de 2005. Porque aquele grupo me absorveu de uma maneira tão legal, tão bacana, né? Carlitos, Mascherano, Carlos Alberto, Roger. Mas dava trabalho aquele bonde? Não dava não, cara. Não dava trabalho nenhum, porque eu acho que você falar a verdade pro jogador brasileiro, ele absorve bem. Eu acho que o jogador, na nossa época, a gente não gostava que falasse mentira. Fala a verdade. Verdade. Você tá bem, tá bem. Não tá bem, não tá bem. Então, foi muito assim. A gente sempre cobrando, porque o clube estava investindo um dinheiro muito alto, existia um investimento muito alto, né, naquela época, e a cobrança viria. Então, você sempre falando a verdade, sempre cobrando, tem que melhorar, senão... aquele grupo, muita gente falou que aquele grupo ia dar trabalho, e aquele grupo não me deu trabalho nenhum. Então, vocês são dois caras que começaram a carreira no Corinthians. Eu queria saber, Vlad, você, depois de ficar só de profissional 13 anos, de categoria de base, no total foram mais ou menos 16, né? Você saiu, aí você jogou fora um pouquinho, aí depois você voltou em 87, ficou também um pouquinho, depois você se aposentou no Cruzeiro, né? Você foi Exatamente, no Santos, depois no Cruzeiro. Por que você não se aposentou no Corinthians? Por que você saiu? Como que aconteceu essa história aí? Na verdade, a intenção era realmente me aposentar aqui no Corinthians, né? Depois de ter feito 806 jogos e tal, eu entendia que o meu fim, que a minha finalização seria aqui. Mas é uma coisa que não depende da gente, né? Muda os treinadores, aí os treinadores chegam com ideias de renovação de elenco, essa coisa toda. Então, acabei indo para o Cruzeiro, aí joguei um ano no Cruzeiro, joguei um ano na Ponte Preta e encerrei no São Caetano. Eu, Luiz Pereira e o Serginho Chulapa. Eu acho que cumpri a missão, isso que é o mais importante, entendeu? Você sair do clube com a consciência de que tinha realizado tudo que você podia. Então essa foi a primeira parte da nossa entrevista. Daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo e com o terceiro bloco. Então, um abraço, fiquem ligados aí na Corinthians TV.